Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira, né? Nós estamos estudando rapidamente, uma repassada, né? No Evangelho de Marcos, né? Evangelho segundo Marcos, estamos no capítulo 9, né? Esse capítulo 9, ele trata da transfiguração, né? Um dos tópicos mencionados aqui, né? Na verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. Tá? Jesus disse isso, né? Esse texto é bastante interessante, cabe reflexão. Será que estava dizendo para aquela época? Eu creio que não, né? A não ser se levar em consideração o tópico seguinte, que é a transgressão, né? Desculpa, que é a transfiguração, né? Porque o texto anterior, do capítulo 8, né? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonharão o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Já viu alguém se envergonhar quando fala de Jesus, ou pessoas brincarem com o nome e tudo mais? É isso aí, né? A transfiguração, então, capítulo 9, verso 2, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os conduziu à parte de um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus, né? Não tem toda a história aí da transfiguração. Mas vamos nos ater aqui à cura de um menino mudo e surdo, o verso 20, né? Então, vamos no 14. E ele, aproximando-se de seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão e os escribas interrogando a eles, né? E imediatamente, vendo-os, ficou grandemente surpreendida e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Olha, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, não puderam fazer nada, ainda não tinham conhecido, não tinham adquirido o poder. Eles foram ter isso lá depois do Pentecoste, a gente vai ver isso, tá? E ele respondeu-lhes dizendo: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim, ou seja, traz o menino aí. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se, espumando. E perguntou seu pai: há quanto tempo isso veio a ele? E ele disse: desde criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e de dentro da água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer, né? Medo, o medo. O medo, quem tem medo é incrédulo. Quem é incrédulo tem fé. Então, não estou falando do medo de você atravessar a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, de olhos fechados. Não, tem que ter medo, né? Estou falando desse medo, tá? Enfim, esse foi um espetáculo, né? Você já pensou? Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. A multidão olhava sustendo a respiração. Você imagina? O pai numa angústia de esperança e temor, né? Você imagina? Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto?
O pai contou a história de longos anos de sofrimento e depois, como se não lhe pudesse mais suportar, exclamou: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Desespero, né? Ajuda-nos, se tu podes. Mesmo então o pai punha em dúvida o poder de Cristo, né? Se tu podes. Ele não tinha certeza, mas ele, entre aspas, desafiou Jesus, se tu podes, né? Mas ele não cria, né? Então nós temos que crer na palavra, crer nas promessas de Cristo. Deus tem promessas para nós, a Bíblia toda é cheia de promessas, e a promessa mais instigante, a promessa mais importante é que Jesus vai voltar para buscar os seus. E quem são os seus? Não são aqueles que frequentam determinadas placas de igreja, pertencentes a placas de igreja, aqueles que dão mais dízimo, aqueles que dão mais oferta, aqueles que não dão oferta. Nada disso. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, né? Nós temos que cumprir os mandamentos da lei de Deus, não cumprir como obrigação, mas cumprir porque entendemos, recebemos Cristo e buscamos então fazer as coisas que Cristo nos recomenda, tá certo? Então tá lá, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, né? Tá tudo escrito lá, não furtará, não, e por aí vai, né? São 10 mandamentos, tá lá em Êxodo, no capítulo 5, e em Deuteronômio, no capítulo, Êxodo, no capítulo 20, e em Deuteronômio, no capítulo 5, tá certo? Você vai ver nessas duas passagens, você vai encontrar os 10 mandamentos da lei de Deus. Aproveita, leia isso e faça uma tabelinha comparando com aquilo que ensinam na sua igreja. Vê se está tudo de acordo. Se tiver de acordo, assim diz o Senhor, está escrito, está tudo jóia. Se não tiver de acordo, pergunte ao seu pastor, pergunte ao padre. Ô padre, na Bíblia aqui está escrito que é para fazer assim. Por que que na nossa nós não fazemos isso? Ah, é a tradição. A tradição vale mais do que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não falha e não há mudança na palavra de Deus. Lá em Apocalipse diz: ai daquele que acrescentar um tio à minha palavra, ou retirar um a, tá? Então, o que nós devemos fazer? Estudar a palavra de Deus, buscar, através da presença do Espírito Santo, o conhecimento, a sabedoria que está aqui exposta. A Bíblia é repleta de histórias de fracasso, de homens que duvidaram e que deram a volta por cima, de pessoas que tinham tudo e perderam tudo, de pessoas que não tinham nada e ganharam tudo, enfim, né? Isso é com Deus, mas ele mostra tudo aqui na Bíblia, ele dá exemplo de tudo aqui na Bíblia, né? Você vê o pecado de Davi, pensa em todos os seus pecados que você fez, pensa, eu tenho certeza que está longe, mais longe dos pecados que Davi cometeu. Davi cometeu adultério, mandou matar o marido da mulher que ele cometeu adultério, que era amigo dele, chefe do exército e tudo mais, para cobrir o pecado que ele tinha feito. Embriagou o sujeito, para ver se o sujeito engravidava a mulher dele lá e tal, mas enfim, né? Um homem segundo o coração de Deus, antes dele pecar, mas é uma pessoa que certamente nós vamos encontrar no céu após a segunda vinda de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que graça e paz lhe sejam multiplicadas. É o meu desejo.